Olá, sejam muito bem-vindas à nossa nona live de esquenta para a jornada Verdadeira Obediência, que começa segunda-feira. Hoje eu vou conversar com a Vitória. A Vitória, ela é professora, ela ainda não é mãe e ela educa com respeito e ela vai contar para vocês a jornada dela na educação respeitosa. Vamos lá, gente. Vi, já aceitei aqui. Vamos ver se vai, hein? Não tá indo, gente. Aê! Foi! Tudo bem, Vi? Sim, tudo bem por aí. Tudo bem, tudo bem. Entre trancos e barrancos estamos indo. A internet me boicotando, cachorra derrubando as coisas, criança jogando bola. O famoso quem sabe faz ao vivo. Tá assim, esses dias tá assim, viu? Ai, ai. Bom, Pode Vi, para ficar melhor. tá bom. Pronto. Vi, obrigada por você ter aceitado o convite. Semana passada eu conversei com duas mães que estão já no Bússola Materna. E a ideia realmente de trazer vocês aqui é que vocês contem a realidade. As dificuldades que vocês têm, o que vocês já ganharam com tudo isso, todas as mudanças que vocês veem. E é realmente para que as pessoas vejam que é real, né? Que quando a gente fala educar com respeito, a gente entrega algo que é muito novo, que está saindo do senso comum. E tudo que é novo traz uma pulguinha atrás da orelha, mas é realmente algo que muda a nossa vida, mas eu não vou falar hoje, quem vai falar é você, tá bom? Então, primeiro, Tá bom. se apresenta pra gente, fala seu nome e qual a sua relação com as crianças hoje em Sim. dia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Victoria, trabalho com a Andressa através do Little Star, dou aulas de dança. Também entrei para o mundo da recreação e o meu contato com criança sempre foi com a dança, né? A princípio foi com a dança, mas daquela forma que a gente recebeu os ensinamentos, né? Foi a forma que eu fui começando a trabalhar, assim, meio não, completamente perdida, assim, como lidar com uma criança. Então, agora, depois de estudos, né, e a ajuda da Andressa, e os espaços que eu fui entrando para dar aula, fui aprimorando. É um trabalho, assim como você sempre diz, né, Dessa, contínuo. Não é que você vai fazer o curso e vai ser mil maravilhas. Acho que quem vê assim os banners, as propagandas, deve imaginar que é tipo, até parece que cuidar de criança é fácil assim, mas não é, não deixa de ser fácil, né? Então, assim, continue estudando para aprimorar e cada vez mais ajudar, guiar as crianças para um caminho mais saudável, né? Porque o contrário o que é mais comum é o autoritarismo, que não é nada saudável. Ouvi, você há quanto tempo faz? Qual foi o seu primeiro contato com a educação respeitosa? Há quanto tempo faz? Fazem 3 anos, 3 ou 4 anos, né? É? 3 anos, 3 3 anos. anos. Tá. E como que foi a sua criação? A minha criação foi a tradicional. Então, a base do autoritarismo, de ter uma visão do adulto, do educador, né? E também pai e mãe, com um olhar de medo, não de apreciação, né? Não de acolhimento, de autoritarismo. Porque foi essa forma que eles também foram criados. Então, foi assim que eles passaram a educação para mim. Tá. Da pior forma. E quando você, antes de você conhecer, né, a educação respeitosa, quando você via as crianças fazendo birra, batendo, respondendo, o que você pensava? É uma falha na comunicação, né? Depois a gente vem entender que realmente é isso que acontece. Mas você gritar, eu pelo menos gritava. Você Né? gritava? Assim, antes de. Pensa antes de você. Imagina, lembra uma época que você não sabia nada. Você
qual era o seu comportamento quando as crianças faziam isso? Assim, a primeira reação era de brutalidade. Então, ou eu gritava, ou eu fazia chantagem. Chantagem sempre funciona. Funciona super. Dá muito certo. Então, era o brilhinho no final da aula, era brincadeira, era alguma chantagem de troca. Mas, ao mesmo tempo, a minha sensação em estar gritando, em estar falando de uma forma rude, sempre foi assim, de partir o coração, sabe? Eu não me sentia bem. Mas, ao mesmo tempo, era a forma, né? E também era a forma que tipo assim, eu reproduzia o que eu vivia no dia a dia. Então, as professoras que eu tinha contato também me tratavam dessa forma. Então, tem que sofrer mesmo, tem que doer. Balé é chato e balé é isso mesmo. E não é assim. Não é assim. Não dá para ser de outra forma. Sim, e na verdade, isso é o que acontece com todo mundo, né? Comigo também. A gente erra querendo acertar. E como a educação tradicional é o que a maioria da sociedade faz, a gente só replica, né? E é engraçado, gente, por que eu quis trazer a Vitória? Para vocês verem que a Vitória, ela trabalha em ambiente escolar. E eu também. Então, assim, eu estava dentro do ambiente escolar há quase 20 anos e eu não conhecia a educação respeitosa e ninguém na escola conhecia. E hoje em dia a Vitória está aqui para confirmar. As professoras não conhecem. Então, nem quem é da área da educação conhece sobre isso. Então, isso assim é um conhecimento novo, né? Apesar de a psicologia já trazer muita coisa, mas agora com a internet que está aí, né, para todo mundo aprender, né? Ouvir. E então você gritava antes, você dava recompensa, né? Chantageava, vamos fazer assim, porque você vai ganhar um brilhinho, vamos. Ou pior, se vocês não se comportarem, eu vou ficar muito triste. Isso é péssimo, mas também era uma coisa que acontecia. Gente, isso, se você não fizer isso, eu vou ficar triste, é uma chantagem emocional, tá? Para quem não sabe, meu perfil aí tem coisas sobre isso. Bom, aí você se sentia mal, ficava triste, Você sentia que tinha algo errado ou não? Ou estava tudo bem? Ou você estava errando, querendo acertar e estava confiante? Eu acho que era um erro querendo acertar, assim, porque assim, por outro lado, por mais que eu reproduzisse o que estava ali para mim fazer, eu não tinha assim um livre-arbítrio de decidir o que eu ia passar em aula. Ainda assim, né, eu tô pensando bem lá no começo, sabe? Quando eu recebi a aula pronta, não era minhas ideias, não era minha palavra, estava ali só como, sabe, a adulta da situação, mas não sabendo como lidar com aquilo, né? Então, assim, eu tinha um olhar, eu sempre tentei ter um olhar de como despertar a arte da criança, além da dança, né? Então, eu tinha esse olhar, só que não conseguia chegar nesse fim nunca, em nenhuma atividade, nenhum grande projeto, porque eu sentia que o que eu fazia em aula não era a minha verdadeira arte, não estava sendo ali estimulado. Eu não conseguia estimular isso nas aulas. Então, assim, eu sabia que não era o melhor caminho, mas eu não conhecia nenhum outro método, né? Digamos assim. Tá. E, bom, aí você conheceu, né, educação respeitosa. Qual foi a coisa que você mais demorou para acreditar? Nossa, que pergunta! Que eu mais demorei para acreditar. Assim, foi algo assim que você ouviu falando, não, isso não tem nada a ver, imagina, sabe? Assim, quando você já ouve com um escudo na frente, o que foi? Assim, mais ou menos a filosofia que é da educação respeitosa, que é, se você tratar com respeito, vai ter respeito em retorno. Porque em primeiro momento, né, você não sabe como aplicar as ferramentas no momento certo. Então, assim, eu acho que o que mais difícil para mim foi nivelar o tom de voz, não ser uma coisa assim, oi, gente, tudo bem? Sabe, é uma coisa tão mansa que a criança monta em cima
e não gritar para poder manter a situação. Então, assim, é possível mesmo 15 crianças numa sala você não precisar gritar, você não precisar surtar, sabe? Eles vão fazer as coisas mesmo. Então, assim, acreditar mesmo no geral, assim, no conceito que é, sabe, da Uhum. disciplina positiva. Eu acho que, assim, resumidamente, isso. Como, sabe? Porque a gente se acostuma com a forma agressiva de receber as coisas. Então, assim, alguém se comporta. Você tem que mudar primeiro você dentro, né? Porque, assim, você não se comportar na frente de. Você se comportar na frente de. Num lugar livre de câmeras, por exemplo. As crianças hoje em dia têm medo de câmera. Ela não entende por quê, mas ela tem medo de câmera, ela tem medo do segurança, ela tem medo da mãe, ela tem medo do pai, ela tem medo do professor. Então, assim, como que eu vou na recreação, o grande desafio eu consigo mais pontuar melhor do que na sala de aula, porque na sala de aula é contido, né? É ali um espaço limitado. Mas na recreação, como que eu vou levar essas crianças para explorar esse espaço sem ter que ficar contando as ovelhas o tempo todo ali? Não, tô com 15 crianças, vou andar, tenho 15 crianças. Não, elas vão entender que elas estão caminhando, sabe? Como que eu vou abordar isso e colocar os meus comandos que são necessários, né? Como que elas vão entender o porquê que precisa do comando? Acho que esse é o maior desafio. Tá. É engraçado, né? Porque o que eu vejo assim, quando a gente conhece a educação respeitosa e a gente começa a fazer isso nesse olhar como professora, é um desafio muito grande, porque as crianças vêm assim para a escola. Elas vêm com medo, elas vêm esperando que tenha. É engraçado, elas esperam que você grite, elas esperam que você seja brava, elas esperam isso. E aí, quando você não é assim com elas, elas às vezes tomam um choque. E eu costumo falar para as professoras que primeiro piora para depois melhorar. Porque elas precisam, até as crianças, gente, elas ficam como se fosse um mecanismo. Elas estão ali, ó, agindo de uma forma muito mecânica. Elas esperam o grito para elas pararem. É como se o limite delas fosse realmente o grito. Elas não conseguem aceitar um limite se você chega e conversa, porque elas estão acostumadas com isso. Então, quando a gente começa a aplicar a educação respeitosa em escola, é isso que acontece. E aí, com as mães, uma mãe que grita e para de gritar, às vezes a criança até fica assim, como assim? Né? E aí ela primeiro tenta avançar, pô, eu vou poder fazer o que eu quero, minha mãe não tá gritando, mas aí depois ela Sim, começa a sim. entender que o adulto tá usando de outras formas, né? Então, Eu gente, ia falar disso, Densa. Que a criança, ela assim, algumas, né, parece que vamos pegar a criança desafiadora. Quando ela vê que ela não vai ter uma punição, que ela vai ter uma segunda chance, que ela vai ser acolhida, ela parece até que testa mais um pouquinho para ver se é isso mesmo. E aí é realmente um susto, né? para a criança é um susto mesmo. E é engraçado, né? Na faculdade, gente, eu aprendi que a gente tinha que, se a criança faz barulho, que a gente tem que fazer um barulho maior ainda. Olha só que coisa. E é o oposto, né? É o oposto. E eu falava isso. E aí, hoje em dia, os estudos já mostram pra gente o porquê, né? Que a gente não precisa gritar, porque que a gente não precisa usar dessas ferramentas. Bom, ouvi, eu já querendo dar aula aqui, né? Hoje é seu dia de falar, não o meu. Mas olha só, aí você começou a participar dos treinamentos, né? Você começou a aprender sobre educação respeitosa. E qual foi a maior mudança em você? Em mim, nossa, é assim, estudar o comportamento da criança faz a gente refletir sobre como nós éramos quando criança. Aí começa a achar a resposta para vários traumas, né? Então, assim, em primeiro momento, eu lembro nitidamente. Quando eu fiz a primeira vez, que eu tive acesso a essa informação, né? Eu cheguei em casa, juro, no primeiro dia. E eu já
comecei a me observar. O quanto que eu estava tentando pegar todas as tarefas e dar conta, e o quanto que eu não deixava as pessoas que moram comigo serem participativas. Então, assim, as mesmas técnicas que eu usava, que eu estava começando a aprender a usar com as crianças, eu estava usando em casa. E isso eu digo com o meu pai. Tipo, uma pessoa, sabe, já vivida, já passada por um monte de coisas, que você acha assim, essa pessoa, não vou passar por cima da palavra dela. Mas você acaba vendo que realmente é um caminho que dá certo. Então, muitas vezes, coisas da casa, por exemplo. Ai, toda vez eu tenho que falar a mesma coisa. Mas aí eu comecei a ir por outro caminho. Por exemplo, gente, seguinte, hoje é sexta-feira, é dia da faxina. Eu vou arrumar tal coisa, quem pode arrumar isso? Sabe? E a mesma coisa que acontecia com a criança do choque. Eles também, tipo assim, nossa, o que está acontecendo aqui? E aí, no primeiro momento, não foi assim uma resposta simultânea, né? Mas que depois começou a desbloquear diálogos, né? Porque acontece muita... a gente vai subentendendo as coisas, tudo é pessoal. Ele não arrumou a casa porque... Não, ele tá fazendo isso de pirraça, ele sabe que tem que arrumar a casa. Mas às vezes não, né? E tipo assim, eu tô falando isso do meu pai, que a gente sempre, sabe, conviveu junto, dividiu as coisas junto, só que sempre tem um lado que sobrecarrega, né? E começou a ficar mais fácil desbloquear. Eu comecei a observar as minhas ações, os momentos que eu estava errando e como que eu podia acertar, né? Como que eu podia solucionar o problema, trazendo eles para me ajudar. Não só falando assim, então, gente, vocês estão... Eu tô aqui com a disciplina positiva, entendeu? E vocês têm que fazer desse jeito. Não, você tem que... E é muito subliminar, sabe? Você vai entrando aos poucos. Então, dentro da minha casa mudou muito por conta disso. Ai, que legal. Eu lembro, eu vou contar, né, gente? Porque eu acompanho a Vitória. E aí eu acompanhei todo o processo. E eu me lembro que ela falava, nossa, Andressa, agora eu tô olhando pra mim. Eu vi o quanto eu tava sempre com pressa, eu tava querendo abraçar tudo. E agora eu tô me olhando e tô me respeitando. E isso, sim. gente, isso é maravilhoso. Porque às vezes, até, vou falar, né? Depois que eu virei mãe, o quanto eu esqueci de me olhar. E quanto mais eu mergulhava estudando sobre educação respeitosa, mais eu fui vendo o quanto eu não me respeitava, sabe? Em me atropelar mesmo. E assim, esse olhar voltando para dentro da gente mesma, acolhendo as nossas dores, a nossa história e respeitar tudo isso é assim um autoconhecimento enorme. E a gente só consegue realmente educar a criança com respeito depois que a gente se respeita. Porque a gente não consegue doar o que a gente não tem, né? Então, é um processo, assim, de autoconhecimento mesmo. E até a Vi falou agora há pouco, né? Nossa, como é que eu vou ser autoridade se eu não gritar, né? E a criança, ela vai percebendo que você tá mudando. E aí ela começa a te olhar de uma forma diferente. E aí você se torna um bom exemplo para ela, né? Ela te vê como, poxa vida, ela é legal, ela me vê, ela me escuta. E aí ela começa a te seguir, ela começa a compartilhar as coisas, né? E você se surpreende, né, desse, assim... Porque, assim, esse último mês eu tive bastante contato, acho que mais do que antes na minha vida, com adolescentes. Sabe, assim, a faixa etária de 12, 15 anos. A mais velha tinha 15 anos, mas de 11 a 15 anos. E você, assim, funciona com qualquer idade. É claro que você vai estar né, ali remanejando quando usar, que linguagem usar, como falar, como aplicar. E assim, eu tive que ser a descolada. Sabe? Bancar descolada, tipo, entrar nas gírias deles, mas ao mesmo tempo eu tive abertura, tipo assim, eles vinham até mim com uma abertura assim que quando eu cheguei era completamente o contrário, sabe? Isso dentro de um mês, assim. Dentro de um mês eu tive que
criar uma conexão, mostrar que eu era legal, mostrar que eu estava ali para brincar com eles, para ser uma pessoa que eles podiam se descontrair. E nos últimos dias, assim, eles já chegavam, ai, sério, eu tô, hoje aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu, assim, sabe, fazendo o papel da terapeuta. É, Você recebe, a pessoa, ela sente esse acolhimento é, mesmo, né? Um- cria uma visão diferente, completamente diferente. gente, pra gente educar com respeito, a gente não precisa falar molinho assim, não é isso. Né? É você ser você mesmo, mas abrindo Sim. espaço para o diálogo, respeitando a outra pessoa, né? E, gente, eu com meu filho, às vezes a gente fala bobeira, a gente né, faz brincadeira, não é assim, né? E quando eu tenho que falar firme, eu falo firme, mas eu falo firme de uma forma respeitosa. Eu falo, Caio, isso que você tá fazendo não tá legal, meu. E eu falo desse jeito. Uhum. Tá legal o que você tá Sim. fazendo. O comportamento que você tá tendo não tá legal. O que a gente pode fazer então? Então, assim, eu tô orientando, mas eu não tô. Isso que você tá fazendo é horrível, você é um menino mau. Não é isso, né? Então, Sim. e assim, é uma mudança gradativa que vai acontecendo, né? E olha Sim. só, eu vou contar o que aconteceu esses dias. Eu tava aqui fazendo live, e a hora que eu saí, o Rodrigo tava lá fora com o Gabriel e com o Caio. E aí eu contei alguma coisa, ele tava assistindo a live. Eu contei alguma coisa que o Caio fez, né? E eu tava falando sobre castigo. E aí o Rodrigo parou de assistir a live. E aí ele virou pro Caio e falou assim: Caio, o que é castigo? Aí ele filmou, achei tão bonitinho. Ele, é quando fica, perde porque errou. Aí ele assim, mas você já ficou de castigo? Não. Sua mãe já brigou, já bateu em você? Não, fez assim. E, e ela é uma mãe chata ou ela é legal? Aí eu, você vai ver. Aí ele falou assim: ah, ela é legal. Aí ele falou, mas por que que ela é legal? Eu achei tão bonitinho. Ele falou assim, porque ela me respeita. Aí ele falou, mas o que que é respeitar? Ah, é dar banho, escovar os dentes, é, dar carinho. Aí o Gabriel, né, já do lado com 11 anos, não bater, né, pai? Fez desse jeito. Mas eu achei tão engraçado, porque, assim, olha a percepção dele, né? Ele sabe o que é um castigo, porque, inclusive, os avós já falaram isso para ele. Eu é que comecei a cortar, né? Ele escuta isso das outras crianças, mas ele não vivencia. E isso é uma coisa que eu sempre falo para as professoras, para as mães, que a gente está remando contra a maré, porque a sociedade está pregando algo que a criança precisa sofrer, que ela precisa ter alguém ali Ser mandando o tempo punida. todo, Uhum. né? Ser punida para aprender. E não é a gente criar a criança dentro de uma bolha, é a gente ensinar para a criança o que é aceitável, o que não é, o que é respeitoso e o que não é, e o que ela merece, né? Que ela merece Sim. respeito. Então, assim, eu lembro dando aula que quando as crianças viam que eu não dava bronca, que eu não gritava, quando eu comecei a parar de gritar, né? Porque antes eu gritava, eu saía para respirar, assim, eu via que eu estava começando a ficar nervosa com a situação. Eu lembro no começo, eu parava, eu fazia assim, começava a respirar fundo, aí vinha alguém, alguma criança, e falava, pô, tá tudo bem com você? Aí eu falava, pô, eu tô respirando fundo. Vamos lá, vamos resolver a situação? Eu fazia assim. E aí eles questionavam, mas Pro, por que você não coloca, tira ele da aula? Eu falava, não, o Pro não vai tirar ele da aula, porque ele merece participar também e ele tá aprendendo, tá tudo bem ele errar. E olha só que coisa, né? É a gente remar contra a maré, porque eles escutam isso o Sim. tempo todo, Sim. né? Então, Sim. é um processo de desconstrução do que a gente acredita que é para oferecer para a criança algo diferente. E é algo que a gente sabe que está oferecendo educação emocional, que está desenvolvendo habilidades
de vida, que está ensinando as crianças a como se posicionar, a como resolver conflitos, a como colocar limites, a tudo isso, né? E aí, visto tudo isso, quando você vai dar aula, o que é que você espera? Usando ferramentas da educação respeitosa, vivendo essa filosofia de vida? Eu espero, assim, dependente do cenário, do público, do ambiente, do espaço que a gente vai estar usando, se vai ser com material, se vai ser sem material, se vai ser independente. Quando eu entro em contato com uma criança, que eu consigo acessar ela, né? Assim, que já foi estabelecida uma conexão, eu tento estimular, assim, tento não, acho que acredito que eu tenho conseguido, mas assim, que eu espero, né, que eu vou pronta para isso. Eu espero estimular a criança que ela tenha, que ela seja independente, que ela tenha seja um adulto com opinião formada sobre as coisas, uma pessoa sensível, à arte, à vida, ao sol, sabe? Que ela seja, que ela crie mais vínculo com outras pessoas porque a gentileza gera gentileza, né? Então, assim, às vezes uma criança que foi abraçada quando acabou de bater num amigo, isso é inusitado para ela. Então, assim, então eu levo no coração isso, sabe? Eu tento implantar essa semente de adultos que eu visualizo adultos com um bom olhar, sabe, para o próximo, um carinho para o próximo, que sejam adultos que sejam bons cidadãos, mas com um pensamento de evolução, sabe? Porque, assim, hoje em dia a gente encontra muitas crianças, assim, que têm já um destino predestinado, sabe? Já tem uma coisa ali já predestinada. E qualquer palavra que ela der ao contrário, não vai ser aceita. Então, pode ser de qualquer assunto, que ela pensar ao contrário, não vai ser aceita. Então, assim, você sempre fala, né, qual que é o significado da palavra obediência. E eu tento desconstruir isso. Eu tento levar isso assim, olha, vocês não estão aqui me obedecendo, a gente está colaborando juntos para realizar essa atividade. Então, você é importante, você é participativo, sabe? Você é ativo aqui nesse momento. Então, eu tento estimular as crianças e quando você vê que uma criança saiu da aula e lá fora ela está dançando sozinha, ou que você chega no ambiente para trabalhar e a criança já está brincando sozinha, isso para mim é tudo, sabe? É como se estivesse começando ali a entender o que está acontecendo. Como se eu começasse a ver reflexos, né? E isso quando tem um feedback de alguma mãe que fala assim, nossa, minha criança tá conversando mais, minha criança agora vai no banheiro sozinha. Sabe, isso é muito doido, porque você tem tão pouco tempo para acreditar e passar confiança naquela criança, né? Então, é isso de assim, que eu espero. Eu espero criar bons cidadãos. Ai, Vi, que lindo. E, gente, olha só. É uma pessoa que às vezes a criança precisa que a trate com respeito, que a trate melhor, né? É uma pessoa que tá vendo a criança verdadeiramente pelo que ela é. Às vezes é o que a criança precisa naquele momento para ela não sair um pouco, às vezes até do caos que tem dentro de casa. Então, olha só, a Vi é professora e ela tá fazendo o papel dela. E a gente, como mãe, tendo os filhos dentro de casa, a gente pode e deve e tem o caminho para a gente também fazer essa transformação, né? Não é um processo fácil, é um processo de muita coragem. E quanto mais a gente foca no processo, a gente está ao lado de quem acredita no mesmo que a gente. Quando a gente se vê sem solução, você fala, putz, tá acontecendo isso, eu não sei o que fazer. Vamos pensar junto, sabe? Mas estar ao lado de quem acredita que o outro ser humano, que a mãe, que o pai, que a criança, todo mundo merece respeito e é digno disso. Então, sim, sim. É uma então, mudança. Sim, você falou sobre o pai e a mãe, né? E assim, quando a gente começa a ter, eu acho que isso é inevitável para todo mundo que busca uma outra forma de educação, sempre vai se deparar com algum traço de algum cuidador que teve na infância, e você pensa assim,
Hoje em dia, no começo, eu só analisava e, tipo assim, falava, tá vendo? É por isso que eu sou desse jeito, é por isso que tal coisa. Mas agora, hoje em dia, eu entendo que é falta de acesso a essa informação. Tipo, lá, quando eu era um bebê, ninguém ia pensar nisso, sabe? E quando os meus pais, meu pai e minha mãe eram bebês, eles também não foram tratados dessa forma. Então, tipo, é como se fosse, assim, uma resolução de grandes problemas, sabe? Porque você entende que não é culpa da pessoa, é realmente acesso àquela informação. Então, assim, cabe a nós escolher ou não continuar por esse caminho, né? É bem isso, Vi. Vi, muito obrigada. Parabéns pelo Acabou de seu rápido. trabalho. Eu sou muito grata por ter você trabalhando junto comigo na equipe do Little Stars. Com certeza as crianças que trabalham, que estão junto com você, vivenciando todas as atividades, têm muita sorte. E que bom que você está na vida delas para fazer a diferença na vida delas. Tá bom? Ah, Deus, obrigada. Para Segue mim, você já junto. sabe. A gente segue junto. E, gente, quem Sim. não se inscreveu ainda na jornada Verdadeira Obediência, começa segunda-feira. E aí a gente vai começar do começo. Né? Vamos começar do começo, porque aqui a Vitória tá contando. Ela já tá vivenciando isso há 3 anos e tá construindo uma história linda. E tenho certeza que se algum dia você decidir ser mãe, vai ser uma nova reconstrução, mas vai ser muito mais fácil. Sim, nossa, total. Assim, eu fico pensando, caraca, velho, todo esse trabalhão e eu nem amo um filho meu. Nem é um ser humano. Nem tem a minha cara. Nem tem a minha voz. Eu nem tenho que conviver 24 horas com essa criança. Pois é, não dá nem pra amar o catarro saindo, né? Ai, gente, Meu Deus. do nosso filho a gente ama, né? A gente pega, a gente limpa. Agora das outras crianças, é bem isso. Bom, Ai, obrigada. E a gente vai eu que falando. agradeço, Obrigada, Dessa. gente. E a gente se vê amanhã, que amanhã tem live de novo às 12h30, tá? Um beijo, Vi. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Dessa. Tchau.